Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. As Mil e Uma Noites. Continuação da história de Beder, príncipe dos persas, e de Jauara, princesa do reino de Samandal. Diante dessas palavras, o rei de Samandal deu grandes gargalhadas, caindo sobre as almofadas e de forma injuriosa ao rei Salé. Rei Salé, disse-lhe com ar de desprezo, pensei que fosseis um príncipe de bom senso, inteligente, sensato. Pelo contrário, as vossas palavras me revelam que me enganei. Dizei-me onde estava o vosso espírito quando imaginastes quimera tão grande? Como concebestes a ideia de aspirar a mão da princesa, filha de um rei tão grande e tão poderoso como eu? Primeiro devíeis considerar bem a distância que há entre vós e mim, e não perder num momento a estima que eu tinha pela vossa pessoa. O rei Salé ficou extremamente ofendido com resposta tão ultrajante, e muito lhe custou conter o ressentimento. Senhor, respondeu por fim, que Deus vos recompense como mereceis. Permiti-me a honra de dizer-vos que não peço a mão da princesa para mim. Mesmo que assim fosse, porém, bem longe de pretender ofender a vós ou a princesa. Teria pensado em proporcionar-vos grande honra a um e a outro. Bem sabeis que sou um dos reis do mar, como vós. Que os reis, meus predecessores, em nada são inferiores quanto à antiguidade a nenhuma das outras famílias reais, e que o reino que herdei não é menos florescente nem menos poderoso que nos tempos deles. Se não me tivesseis interrompido, teríeis logo compreendido que a honra que vos peço não é para mim, e sim para o jovem rei dos persas, meu sobrinho, cujo poder e grandeza não vos devem ser desconhecidos. Todos reconhecem ser a princesa Jauara a mais bela mulher que existe sob o céu, mas não é menos verdade ser o jovem rei dos persas, o príncipe mais perfeito que haja na terra e em todos os reinos do mar. A esse respeito, as opiniões não estão divididas. Assim como a graça que vos peço pode somente oferecer grande glória a vós e à princesa Jauara. Não podeis duvidar de que o vosso consentimento se siga a aprovação universal. A princesa é digna do rei dos persas, e o rei dos persas não é menos digno dela. Não há nem rei nem príncipe no mundo que possa disputá-la. O rei de Samandal não teria deixado o rei Salé falar por tanto tempo, se a sua exaltação não lhe houvesse permitido. Levou ainda algum tempo sem nada dizer. Finalmente, interrompeu em injúrias ferozes e indignas de um grande rei. Cão! Gritou. Ousas falar-me desse modo e proferir o nome da minha filha diante de mim? Pensas que o filho de sua irmã Gulnara pode comparar-se com a minha filha? Quem és tu? Quem é teu pai? Quem é tua irmã? Quem é teu sobrinho? Não era teu pai um cão e filho de cão como tu? E voltando-se para os guardas ordenou: detende-o e cortai-lhe a cabeça. Os oficiais quiseram imediatamente cumprir seu dever, mas como o rei Salé estava em pleno vigor da idade, escapou antes que aqueles pudessem sacar o alfange e alcançou a porta do palácio, onde se lhe depararam 1000 homens de sua família
e de sua casa, bem armados e equipados, que acabavam de chegar. Enviara-os a rainha sua mãe, prevendo a má recepção que o rei Samandal lhe faria, e recomendando-lhes que se apressassem. Os que se achavam na frente perceberam que tinha chegado na hora certa, quando o viram perseguido. Senhor, gritaram-lhe, no momento de se unirem a ele, o que se passa? Estamos prontos a vingar-vos. Não tendes de ordenar nada mais. Salé contou-lhes o sucedido em poucas palavras e pôs-se diante de um grande grupo, enquanto os outros ficaram na porta, e voltou. Como os poucos oficiais, os guardas que o tinham perseguido, se haviam dispersado, entrou na sala do rei Samandal, que, abandonado, foi detido. O rei Salé, deixando-o rodeado de bom número de guardas, percorreu aposento após aposento, procurando o da princesa Jawara. Mas, ouvindo o barulho, esta se havia precipitado para a superfície do mar com as suas criadas e refugiara-se numa ilha deserta. Enquanto isso ocorria, no palácio do rei de Samandal, os homens do rei Salé, fugidos desde as primeiras ameaças do rei de Samandal, alarmaram a rainha-mãe, anunciando-lhe o perigo em que o tinham deixado. Beder, que se achava presente quando chegaram, mais impressionado ficou por se considerar culpado de todo o mal que daí poderia advir. E não teve coragem de suportar a presença da rainha, sua avó, depois do perigo a que por sua causa se expunha o rei Salé. Enquanto a rainha dava as ordens necessárias em tal emergência, precipitou-se ele à superfície do mar e, não sabendo o caminho de volta ao reino da Pérsia, refugiou-se na mesma ilha em que se encontrava a princesa Jawara. Fora de si, foi sentar-se junto a uma grande árvore. Enquanto tratava de se acalmar, ouviu que alguém falava dele. Imediatamente prestou atenção, mas como se achava um pouco longe, levantou-se e, avançando sem fazer ruído para o lado de onde vinham aquelas palavras, percebeu entre a folhagem uma beleza que o deslumbrou. Sem dúvida, pensou, é a princesa Jawara, que o medo talvez tenha obrigado a abandonar o palácio do rei, seu pai. Se não é ela, não merece menos que a ame de todo o meu coração. Aproximando-se então da princesa, disse-lhe, após profunda reverência, Senhora, não posso agradecer bastante ao céu o favor que me faz hoje, de abrir-me os olhos ao que há de mais belo. Não podia ter ventura maior que a de vos oferecer os meus modestos préstimos. Rogo-vos aceitá-los, pois uma pessoa como vós não se encontra nesta solidão sem ter necessidade de socorro. É verdade, senhor, respondeu a princesa, porém muito triste. É fora de comum ver-se uma dama de minha classe nesse estado. Sou princesa, filha do rei de Samandal, e chamo-me Jawara. Estava no palácio no meu aposento, quando de repente ouvi um terrível tumulto. Anunciaram-me que o rei Salé, não sei porquê, forçara o palácio e apoderara-se de meu pai. Mal tive tempo de me salvar e procurar aqui um abrigo contra sua violência. Ouvindo aquelas palavras, Beder envergonhou-se de ter abandonado a rainha, sua avó, sem esperar confirmação das notícias trazidas, mas alegrou-se em saber que seu tio se havia apoderado do rei de Samandal. Tinha a certeza de que este, para ter a liberdade, não lhe recusaria a princesa. Princesa, respondeu, a vossa dor é muito justificada, mas é fácil diminuí-la.
devolvendo ao rei vosso pai a liberdade. Primeiro, ficareis surpreendida ao saber que me chamo Beder, que sou o rei dos persas e que o rei Salé é meu tio. Posso assegurar-vos que ele não deseja absolutamente apoderar-se dos estados do rei vosso pai. Não tem outra intenção senão alcançar a honra e a felicidade de ver-me genro do vosso pai. Já vos entreguei o coração quando ouvi falar da vossa beleza e dos vossos encantos. Longe de me arrepender, suplico-vos recebê-lo, certa de que só arde por vós. Espero que não o recuseis. Um rei que saiu dos seus estados unicamente para vô-lo oferecer merece reconhecimento. Permiti, princesa, que eu tenha a honra de vos apresentar meu tio. Mal o rei vosso pai dê o seu consentimento à nossa união, voltará a ser senhor do seu país, como antes. A declaração de Beder não causou o efeito que ele esperava. Mal a princesa o vira, o seu aspecto e a graça com a qual dela ele havia se aproximado o revelaram um homem interessante. Mas quando soube que era a causa do maltratamento imposto a seu pai, a dor, o medo e a necessidade que tivera de refugiar-se naquela ilha, fizeram com que ela o visse como inimigo. Por outro lado, apesar da disposição que ela pudesse ter para o casamento desejado por Beder, julgando que uma das razões de seu pai para recusar-se era ser o rei Beder nascido de um rei da terra, estava decidida a submeter-se inteiramente à sua vontade nesse ponto. Não quis, porém, mostrar seu ressentimento. Pensou apenas num meio de livrar-se habilmente das mãos do rei Beder, fingindo vê-lo com prazer. Senhor, disse-lhe, sois então filho da rainha Gulnara, célebre pela sua extraordinária beleza. Muito me alegra ver em vós um príncipe digno dela. O rei meu pai cometeu um grande erro, opondo-se à nossa união. Assim que vos veja, não hesitará em permitir que sejamos felizes. Assim estendeu-lhe a mão, em sinal de amizade. Beder julgou-se no ápice da felicidade. Pegando a mão que a princesa lhe oferecia, curvou-se para beijá-la com respeito. A princesa não lhe deu tempo para isso. Temerário, disse-lhe, empurrando-o e cuspindo-lhe no rosto. Deixe a forma de homem e tome a de um pássaro branco com bico e pés vermelhos. Tendo pronunciado essas palavras, Beder transformou-se num pássaro, com grande mortificação e surpresa. Pegue-o, disse imediatamente a princesa a uma das suas criadas, e leve-o para a ilha seca. Era essa ilha um espantoso rochedo, onde não havia uma gota de água sequer. A criada o pegou e, cumprindo a ordem da princesa, compadeceu-se, contudo, da sorte do rei Beder. Será uma pena, pensou, que um príncipe tão digno de viver morra de fome e de sede. A princesa, bondosa como é, talvez se arrependa dessa ordem tão cruel quando recobrar a calma. Vou levá-lo para um lugar melhor. E levou-o para uma ilha populosa, onde o deixou num campo ameno, com várias árvores frutíferas e banhado por vários riachos. Voltemos ao rei Salé. Depois de ter ele mesmo procurado a princesa e de tê-la feito procurar pelo palácio inteiro, inutilmente, mandou prender o rei de Samandal no seu próprio palácio, sob boa guarda. E após dar as ordens necessárias para o governo do rei na sua ausência, foi dar conta à rainha sua mãe do que havia se passado. Soube então, com grande surpresa e muita dor, que Beder tinha desaparecido.
informaram-nos, prosseguiu a rainha, o grande perigo no qual vos encontráveis no palácio do rei Samandal. E enquanto dava as ordens para vos mandar outros socorros ou para vos vingar, Beder desapareceu. Deve ter se assustado, vendo que estáveis em perigo, e com certeza não se julgou seguro conosco. Salé arrependeu-se da grande facilidade com que consentira no desejo do rei Beder, sem falar antes à rainha Gulnara. Mandou procurá-lo por todos os lados, mas apesar de todos os esforços, nenhuma notícia lhe foi trazida, e em vez da alegria já experimentada pelo casamento que considerava obra sua, a dor que sentiu por tão inesperado acidente mortificou-o profundamente. Esperando ter notícias dele, boas ou más, deixou o reino sob o governo da rainha e foi cuidar do rei de Samandal, que continuou a ser vigiado, mas com toda a consideração devida à sua posição. No mesmo dia em que o rei Salé partiu para voltar ao reino de Samandal, a rainha Gulnara, mãe do rei Beder, chegou ao palácio de sua mãe. Gulnara não se admirara de não rever o rei, seu filho. Supusera que o ardor da caçada, como acontecia às vezes, o levara mais longe do que ele mesmo queria. Mas quando ouviu que não voltava no dia seguinte nem depois, preocupou-se muito. Sua inquietação cresceu ao saber, pelos oficiais que o tinham acompanhado e que tinham sido obrigados a voltar após procurarem por muito tempo Beder e Salé, que devia ter-lhes acontecido algo desagradável. Os cavalos de ambos haviam sido encontrados, mas era só. Ouvindo isso, decidiu Gulnara esconder a sua aflição e incumbir os oficiais de voltar e continuar a procurar. Entretanto, sem dizer nada a ninguém, avisando apenas as suas criadas de que desejava ficar sozinha, lançara-se ao mar para verificar se Salé não levara o sobrinho para o seu país marinho. A grande rainha teria sido recebida por sua mãe com grande prazer, se ao vê-la não tivesse esta percebido o motivo da visita. Minha filha, disse-lhe, não é para me ver que vindes aqui. Vindes pedir-me notícias do vosso filho. E as notícias que vos posso dar só aumentarão a vossa tristeza. Foi enorme a minha alegria quando o vi chegar com o rei seu tio, mas mal soube que partira sem vos falar. Participei da vossa dor. Em seguida contou-lhe o interesse com que o rei Salé fora pessoalmente pedir a mão da princesa e o que acontecera até o instante do desaparecimento de Beder. Mandei muita gente procurá-lo, acrescentou. E o rei, meu filho, que acaba de partir para governar o país de Samandal, tem feito outro tanto. Até agora nada conseguimos, mas é de se esperar que tornaremos a vê-lo quando menos esperarmos. Gulnara não se acalmou com essa esperança. Considerando o rei, seu filho perdido, chorou amargamente, culpando o rei Salé. A rainha sua mãe fez-lhe ver a necessidade de não sucumbir à dor. É verdade, disse-lhe, que o rei, vosso irmão, não devia ter-vos falado em tal casamento, com tão pouca precaução, nem consentir em trazer para cá o rei, meu neto, sem vos avisar antes. Mas como não há certeza de haver o rei dos persas perecido, não vos descuideis de lhe conservar o reino. Não percais tempo, portanto, voltai à vossa capital, pois lá é necessária a vossa presença. Não vos será difícil manter a paz, mandando publicar que o rei dos persas decidiu fazer-nos uma visita.
Era preciso um motivo tão forte quanto aquele para obrigar a rainha Gulnara a voltar. Despediu-se de sua mãe e regressou ao palácio da capital dos persas, antes que alguém percebesse ela ter se ausentado. Mandando chamar os oficiais a quem incumbira de procurar o filho desaparecido, anunciou-lhes que sabia onde se encontrava e que ele não tardaria em reaparecer. Ordenou que a notícia fosse divulgada pela cidade inteira e governou de acordo com o grão-vizir do conselho, com a mesma tranquilidade, como se o rei Beder estivesse presente. Voltemos agora ao rei Beder. Levado pela escrava de Jawara à ilha, o monarca ficou boquiaberto quando se viu transformado em ave. Mais infeliz ainda se sentia por nem saber em que parte do mundo estava situado o reino dos persas. Quando soubesse e tivesse certeza da força de suas asas para ousar atravessar o oceano e voltar para lá, o que lucraria? Continuaria a não ser reconhecido como rei, nem mesmo como homem. Era obrigado a permanecer onde se encontrava e viver da mesma comida que as aves da sua espécie, além de passar as noites empoleiradas numa árvore qualquer. Depois de alguns dias, um camponês hábil em agarrar aves com redes, muito se alegrou ao ver uma de espécie desconhecida, embora já houvesse muitos anos que se entregava a tal mister. Empregando toda a sua capacidade, procedeu com tal arte que não tardou em apoderar-se do animal. Contentíssimo com tão boa presa, que conforme estimava, valeria muito mais que as outras que ele habitualmente caçava, em virtude da sua raridade, colocou-a numa gaiola e levou-a à cidade. Ao chegar ao mercado, um indivíduo perguntou-lhe quanto queria por ela. Em vez de responder à pergunta, o camponês perguntou por sua vez ao indivíduo o que ele desejava fazer com ela. Meu bom homem, respondeu o indivíduo, que quer que eu faça com ela, senão mandar assá-la para depois comê-la? Se é assim, disse o camponês, julgaríeis tê-la pago muito bem, dando-me a menor das nossas moedas de prata. Eu a avalio muito mais, e não a entregaria a vós nem que me desseis uma moeda de ouro. Estou velho, mas desde que me conheço, nunca vi ave semelhante. Vou dá-la de presente ao rei, que saberá pagá-la muito melhor que vós. Imediatamente rumou para o palácio. O rei, a uma das janelas de seus aposentos, vira tudo quanto se havia passado no mercado. Percebendo a formosa ave, mandara um oficial dos eunucos comprá-la. O oficial, aproximando-se do camponês, perguntou-lhe quanto custava. Se for para sua majestade, respondeu o camponês, rogo-lhe que me consinta cedê-la, e a vós peço que a leveis. O oficial levou a ave ao rei. Este achou-a tão exótica que incumbiu o oficial de levar 10 moedas de ouro ao camponês, que depois se afastou, radiante. Em seguida, mandou pôr a ave numa esplêndida gaiola e dar-lhe comida e água. O rei, que naquele dia se apresentava a montar a cavalo para uma caçada e que não tivera tempo de examinar bem sua compra, ordenou que a trouxessem assim que voltou. O oficial dos eunucos, para que o monarca pudesse contemplá-la melhor, abriu a gaiola e pegou a ave. O rei, contemplando-a com grande admiração, perguntou ao oficial se havia visto o que ela comia. Senhor, respondeu-lhe,
podeis verificar que o prato de comida continua intacto. Ordenou então o rei que lhe dessem vários tipos de comida para que ela escolhesse a que mais lhe agradasse. Estando a mesa posta, quis o rei refazer-se. Mal as iguarias foram postas sobre a mesa, a ave, batendo as asas, se escapou das mãos do rei e pôs-se a bicar pães e carnes num prato de ouro. O rei, surpreso, mandou o oficial dos eunucos avisar a rainha para que viesse ver aquela maravilha. A rainha foi imediatamente, mas nem bem vira a ave, cobriu seu rosto com um véu e quis retirar-se. O rei, mais espantado ainda, por haver na sala apenas eunucos e mulheres, perguntou-lhe o motivo do seu procedimento. Senhor, respondeu-lhe a rainha, ficareis surpreso ao saberdes que esta ave não é verdadeiramente ave, como imaginais, e sim um homem. Senhora, respondeu o rei, boquiaberto, pretendeis zombar de mim, sem dúvida. Não quereis, com certeza, dizer-me que uma ave pode ser homem? Senhor, Deus me guarde de zombar de vós. Nada é mais verdadeiro do que eu vos disse. Contudo, e torno a afirmar-vos, que é o rei dos persas, filho da famosa Gulnara, princesa de um dos maiores reinos do mar, sobrinho de Salé, e neto da rainha Farache, mãe de Gulnara e Salé. E foi a princesa Jauara, filha do rei de Samandal, quem assim o metamorfoseou. E para que o rei deixasse de duvidar, contou-lhe por que se havia vingado assim a princesa Jauara do maltratamento dispensado pelo rei Salé ao rei de Samandal, seu pai. Este canal fica aqui para quando você precisar